Boa noite para você, meu irmão, minha irmã que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria poder chegar até a sua casa, poder chegar até a sua família nesta terça-feira, que com certeza já está sendo abençoada e será muito mais ainda com as graças, com as bênçãos de Deus na sua vida, na sua história, dentro daquilo que você necessita, mas também dos agradecimentos que você quer para a sua vida, para a sua história. Vamos rezar juntos? Vamos permanecer juntos até 1h da manhã ao vivo. Você que acabou de participar da Santa Missa, da Eucaristia. Agora juntos nós vamos formando essa comunidade de fé, de vida, de oração. Que nós possamos rezar acima de tudo e aprender das coisas de Deus. Estamos terminando o mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Que essa palavra possa realmente se tornar vida em nossa vida. E nesse mês de setembro, que estamos já no finalzinho, vamos agradecer a Deus, agradecer tantas bênçãos, tantas graças que Ele concedeu a cada um de nós, em meio aos problemas também, às dificuldades, aos desafios que talvez você tenha passado, mas acima de tudo, das vitórias, das bênçãos, das graças que Ele concedeu a você. Com certeza, você tem muito mais coisa boa para agradecer do que lembrar das coisas negativas. E as coisas negativas, que você possa trazê-las para o seu dia a dia, aprendendo com essas coisas e crescendo com elas, não é? Ligue para a gente, para você participar conosco. Sua participação é muito importante. Lembrando que todos os pedidos, as intenções que você envia para nós vamos logo mais no Momento Mariano consagrar a Nossa Senhora, a Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil. Pedir a Nossa Senhora que leve esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus, que interceda, portanto, por cada um de nós. Então ligue, participe conosco, você pode falar ao vivo com o padre também, partilhar, agradecer e deixar o seu pedido. 0 Operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Então ligue, participe conosco, nossos atendentes estão lá para atender você com todo carinho. Quero mandar um grande abraço também especial a todos os meus paroquianos lá da paróquia de São Francisco de Assis, na cidade de Sorocaba. Vamos começar as festividades em honra a São Francisco na próxima quinta-feira. E eu gostaria até de convidar você que é aí de Sorocaba, estado de São Paulo, Votorantim, toda a região, no dia 2, domingo próximo, às 5h da tarde, vamos ter uma grande missa campal, né, para milhares de pessoas aí em Sorocaba, no Parque dos Espanhóis, na zona leste de Sorocaba, né, na Vila Assis. Esteja aí conosco, você de Sorocaba, Votorantim, da região, domingo, 5h da tarde, dia 2 de outubro, celebrando São Francisco de Assis, aí no Parque dos Espanhóis, um grande testemunho de fé para milhares de pessoas. Você é nosso convidado a estar lá comigo, rezando em honra de São Francisco de Assis. Hoje o nosso tema, para a gente rezar, para a gente aprender da Palavra de Deus também, abra as portas do seu coração. Abra as portas do seu coração para você ter essa intimidade com Deus e para você deixar que Deus fale ao seu coração também. Se nós fechamos o nosso coração ou temos as portas do nosso coração fechadas, Deus também não pode falar conosco. E não tem como Deus adentrar a nossa vida. Deus deu a você e a mim um dom muito importante que se chama liberdade. E para Ele entrar em nossa vida, Ele também pede. É interessante meditar sobre isso. Deus não invade a vida de ninguém, não invade a sua privacidade. O Papa João Paulo II, que agora é santo, um de seus documentos muito bonitos que ele escreveu, chama Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, é uma encíclica, né, uma carta do Papa, e ele vai dizer que a nossa intimidade, né, onde nós estamos a sós com Deus, ninguém pode invadir, não é? Ninguém pode invadir. A nossa consciência é o lugar da nossa intimidade com Deus e ninguém pode invadir. Mesmo que a pessoa ela pode até matar você, mas ela não consegue invadir a sua consciência, o lugar da sua intimidade com Deus. Entretanto, é necessário que você dê consentimento para que Deus possa estar na sua vida e possa agir na sua vida. Parece até estranho dizer isso, né? Mas eu tenho que dar consentimento para que Deus possa agir na minha vida? Sim, tem que dar. Porque
quando Deus dá o dom da liberdade, Ele não pode tirar depois, não pode revogar esse dom. Foi um dom dado por Deus. Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar isso. Não tem como Ele tirar, Ele nos deu esse dom. Claro que, infelizmente, muitas pessoas fazem mau uso do dom da liberdade. E muitas vezes até confundem liberdade com libertinagem, com bagunça. É uma outra coisa, né? Nós vemos muito hoje por aí afora se falar muito de liberdade, mas na verdade não é de liberdade que se fala ou que se vive, é de uma libertinagem. Tudo pode, não é? A qualquer hora. E aí nós vemos uma sociedade cada vez mais confusa, as pessoas cada vez mais confusas, não se acha a direção, não se acha o norte para a vida, perde-se o sentido da vida, inclusive, e as pessoas vão se fechando cada vez mais em si mesmas e vão se tornando, então, egoístas. O egoísmo, a palavra ego, é quando eu olho só para o meu eu, para mim mesmo. Eu não olho para quem está ao meu lado, para as coisas que acontecem ao meu lado, muito menos para as pessoas que estão ao meu lado. Ego significa isso, né? O seu eu, o meu eu. Egoísmo é eu olhar só para mim mesmo. Eu não olho mais para nada e ninguém. Eu sou o único, quer dizer, a pessoa acha isso, né? Que ela é a única pessoa na face da terra, a única pessoa certa, verdadeira e melhor, etc. Um egoísmo, portanto. O individual, você ser, não individualista, que é o exagero, mas você ter a sua individualidade, isso não é mal. Você tem a sua personalidade própria, o seu jeito de ser. O egoísmo não é isso. O egoísmo é você olhar simplesmente para você mesmo, esquecendo de todos aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor, inclusive dos seus familiares, não é? E quando a pessoa faz isso, então, se fecha nela própria, ela vai cada vez mais se afastando, inclusive, de Deus. Porque se ela se fechar nela própria, claro que ela não ama a Deus e não tem comunhão com Deus, porque ela se fecha, inclusive, à graça de Deus e à bênção de Deus. Por isso, quando a gente fala abrir as portas do coração, é abrir-se, abrir a vida ao relacionamento, a não ser egoísta, a não ter tudo para si, guardar tudo para si, mas a partilhar. Jesus ensina muito isso, não é mesmo? Jesus ensina em toda a sua vida a partilha, o relacionamento, o bom relacionamento com as pessoas. Jesus, veja, se relacionava com todos, com todas as pessoas. Ele tinha prazer em se relacionar com as pessoas, em estar com as pessoas, em partilhar com as pessoas, inclusive aquelas mais excluídas, mais desprezadas. Ele abria o seu coração para estar com essas pessoas. Ele tinha misericórdia. Nós estamos, inclusive, no ano da misericórdia, instituído pelo Papa Francisco. O que é misericórdia? A palavra misericórdia significa miséria, miséria do coração, cordes, coração. Misericórdia, as misérias do nosso coração. O que é ter misericórdia? É inclinar-se às misérias do coração. Olha só que bonito. Mas para isso eu preciso me abrir ao outro. Eu preciso abrir o meu coração ao outro. Eu preciso estar com o outro. Eu preciso conhecer o outro. Deus inclina-se às misérias do nosso coração, às nossas fraquezas, às nossas limitações, aos nossos pecados. Inclina-se para nos levantar, para nos resgatar. Portanto, Deus abre o seu coração para que nós possamos adentrar na vida divina. Mas para que isso aconteça, deve haver uma reciprocidade. Eu também preciso abrir o meu coração para ir ao encontro do Senhor. Não é mesmo? Porque se Deus abre o coração e vem ao meu encontro, mas eu me fecho em mim mesmo, Deus não pode agir? Você imagine um jovem que fica apaixonado por uma outra jovem, não é? Mas
A outra jovem não ama esse jovem, esse rapaz. Portanto, não abriu o seu coração. Ele está de coração aberto para ela, mas ela não. Por mais que ele queira casar com ela, não vai dar certo, claro. Porque precisa de uma reciprocidade. Ambos precisam abrir o coração e virem um ao encontro do outro. Não é de encontro, né? De encontro vai dar um choque, não é? Vão bater. Não, é ao encontro. Deus, portanto, vem ao nosso encontro. Sempre, sempre. Ele tem misericórdia, inclina-se às nossas misérias. E nós, será que também abrimos o nosso coração para deixarmos Deus agir em nós? Deus que vem ao nosso encontro. Nós também vamos ao encontro de Deus? Você vai ao encontro de Deus ou você se fecha em si mesmo achando que no seu mundinho você vai viver melhor ou vai resolver os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tribulações? Se você pensa assim, infelizmente você não pensa como um cristão. E mais que isso, você perde a oportunidade de ter um encontro pessoal com Deus. Ter um encontro pessoal com Deus em Jesus Cristo. Deus que se encarna, que vem até nós, o Emanuel, Deus conosco, em Jesus, portanto, no seu Natal se faz homem e vem até nós. Muitas vezes as pessoas passam por sofrimentos, por tribulações e fechadas em si mesmas. E quantas vezes se fecham em si mesmas e caem no processo de depressão, ficam doentes e muitos acabam até chegando à morte. Por quê? Porque estão fechados nelas mesmas. Nós precisamos nos abrir. A pessoa que não pede ajuda quando ela precisa, ela se afunda cada vez mais. Talvez até você esteja passando aí uma situação de dificuldade, uma situação de tribulação, e esteja fechado em si mesmo. Abra o seu coração. Procure não só a Deus, claro, primeiramente a Deus, mas pessoas que com certeza querem ajudar você. E sempre há muitas pessoas que querem ajudar. Mas a pessoa, quando está fechada nela mesma, ela não vê nada e não vê as pessoas que querem ajudar. E elas acham, então, que elas estão corretas. E estão cada vez mais se afundando no abismo que elas próprias cavaram. Essas pessoas que vivem nesse egoísmo e fechadas nelas mesmas, elas cavam o buraco onde elas mesmas acabam se afundando, justamente por falta de uma outra virtude importante, a humildade. Humildade de reconhecer-se necessitado da graça de Deus e necessitado de um apoio de uma outra pessoa. Deus também fala conosco através de pessoas que Ele nos envia, através de situações que nós passamos e vivemos. Mas volto a dizer, se você estiver fechado em você mesmo, em você mesma, olhando para o seu umbigo simplesmente, você não vai conseguir olhar para Deus que está muitas vezes ao seu lado, mostrando-lhe o caminho a seguir, mostrando-lhe a direção talvez que você deva tomar para sair dessa situação, desse problema que você está vivendo. Mas para você enxergar isso, você precisa abrir o seu coração, levantar a sua cabeça. Quantas pessoas que buscam a felicidade de cabeça baixa e nunca encontram a felicidade, porque estão sempre de cabeça baixa, olhando para o seu umbigo, olhando para os seus pés. Não levantam a cabeça para olhar para o horizonte. E se não levantam a cabeça, também não conseguem ver pessoas, não conseguem ver caminhos, não conseguem ver oportunidades. Fica sempre desmotivada, não consegue nem sequer ter um encontro com Deus. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a nossa oração diante do Senhor, no momento de tribulação, é você simplesmente sentar ao lado do Senhor e às vezes chorar junto de Jesus simplesmente. Não dizer uma palavra sequer, mas simplesmente estar com Jesus. Muitas vezes a oração que nos falta é a oração do silêncio. É a oração simplesmente de estar com Deus. Simplesmente isso. Quando você tem um amigo que você gosta muito, um amigo, uma amiga,
no momento difícil que você esteja passando, você, só pelo fato de estar com essa pessoa, você já se sente melhor. Não precisa dizer uma palavra sequer. Às vezes a palavra até atrapalha, não é? Às vezes a palavra atrapalha. Mas você fica do lado dessa pessoa de boca fechada. E vice-versa. E aquela presença simplesmente já te ajuda. Com Deus é a mesma coisa. Talvez você aí esteja passando essa situação e diz assim: Padre, eu não sei como rezar. Esteja junto de Deus simplesmente. Esteja aos pés de Jesus. Lembre daquela passagem de Marta e Maria, que Marta estava lá correndo com os afazeres e Maria simplesmente sentou-se aos pés de Jesus. Quantas vezes, no mundo tão estressado que nós vivemos, é necessário simplesmente sentar nos pés de Jesus. Não ficar buscando muita coisa, não, muitas palavras, até porque quando você está fechado em si mesmo, parece que as palavras desaparecem. Parece que você fica com o coração seco. Portanto, simplesmente sente ao lado de Jesus. Esteja com Jesus. Tenha certeza que talvez essa oração vai lhe produzir muito mais frutos. E tenha certeza que Jesus vai falar ao seu coração. Mas mesmo para que isso aconteça, é necessário você sentar-se aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, de alma e coração aberto. É reconhecer a sua limitação e reconhecer que você pecou. Isso não é humilhação no sentido da língua portuguesa, mas é humildade. É reconhecer que acima de nós há um Deus que nos criou, que é maravilhoso e que reconhece a nossa limitação, por isso nos ama, por isso nos perdoa, por isso inclina-se às misérias do nosso coração, porque Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele sabe a nossa limitação. Por isso é ridículo quando nós apontamos ou quando alguém aponta o erro do outro simplesmente, como se ele fosse imaculado, sem erro, sem pecado. É ridículo isso. Nós, como cristãos católicos, jamais deveríamos fazer isso, não é? É a chamada fofoca. Deveríamos cortar isso do nosso meio. Porque na medida que nós apontamos simplesmente o erro do outro e não ajudamos em nada e somente criticamos, nós não estamos sendo de Deus. Se aquela pessoa precisa de uma ajuda, vai ao encontro dela. Ir ao encontro, portanto, significa: abra o seu coração àquela pessoa que precisa. E que talvez aquela pessoa precise simplesmente da sua presença junto a ela. Ela não precisa de mais nada. No mundo, talvez o que mais nós precisamos não são simplesmente os bens materiais. A caridade, meu irmão, minha irmã, não é somente dar bens materiais. A caridade também, e talvez mais importante, é você muitas vezes dar um ombro amigo à pessoa que precisa, um carinho, uma palavra amiga. É você dar uma orientação, dar um consolo, um conforto. Às vezes a pessoa não precisa nada materialmente. Eu conheço muita gente, você talvez, e esse é o grande problema da nossa humanidade, porque veja, para acabar com a fome ou com o problema dos bens materiais, não é tão difícil assim, não é? Se os homens fossem menos egoístas, nós sabemos que no mundo há bens materiais para todos. Entretanto, o problema interior, o problema do coração, o problema de sentido de vida, o problema da pessoa estar fechada nela mesma e a partir disso cair numa depressão e tantas síndromes que existem por aí afora, não basta ela ter somente os bens materiais e estar fechada no mundinho dela. Eu conheço um amigo, por sinal, que tem muito dinheiro, muitas posses, materialmente falando, e ele deve fazer já uns 10 anos que ele faz terapia com um psicólogo. E o psicólogo é muito bom em determinadas situações que a pessoa precisa, né, emocionalmente, psiquicamente, ela precisa de uma orientação, mas ela não pode ficar a vida inteira dependendo de um psicólogo. 10 anos é muito tempo, essa terapia já devia ter produzido efeito na vida dessa pessoa, mas enfim,
E ele disse assim, mas sabe, padre, por que eu continuo fazendo terapia ainda? Porque eu tenho alguém para cada 15 dias eu conversar. Olha que triste, né? Uma pessoa que tem muitos bens materiais, rica, mas não tem ninguém para conversar. Precisa pagar para a psicóloga ouvir-lhe. Olha só que triste. Quer dizer, a pessoa está fechada no mundinho dela, não tem nem amizades, não tem relacionamentos. Portanto, se a pessoa está fechada assim, ela está fechada, portanto, a Deus também. E a graça de Deus não consegue penetrar num coração que não se abre. Nós precisamos abrir o nosso coração a Deus. Eu disse muito de abrir-nos ao próximo, claro, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Quem se abre, abre-se à graça de Deus, abre-se ao próximo, não se torna mais, portanto, uma pessoa egoísta, mas torna-se uma pessoa que partilha, uma pessoa que tem misericórdia, uma pessoa que ama. E então, quando eu abro o meu coração, eu consigo perceber também que o outro é igual a mim, que o outro tem suas limitações, que o outro tem suas fraquezas, mas que acima de tudo nós temos um Deus que nos ama e que está sempre ao nosso lado, que abre o seu coração, sempre vem ao nosso encontro. Portanto, tenha essa certeza plena, que independente da sua situação, Deus hoje abre o seu coração e vai ao seu encontro. Vai ao seu encontro porque Ele ama você, porque Ele criou e Ele conhece você, Ele conhece as suas fraquezas e suas limitações e Ele quer que você saia dessa situação. Ele quer que você tenha a vida plena, a vida em abundância, em plenitude. Ele quer que você seja feliz. Acredite nisso. Não é simplesmente uma conversa fiada. É palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Foi Jesus que nos disse isso. Portanto, hoje vamos rezar. Vamos rezar para você sair, talvez, desse seu egoísmo, sair desse mundinho, abrir o seu coração, não achar que só você tem problema, só você tem dificuldade, só você é um pobre coitado. Não, todos nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, nossas fraquezas e nossos problemas. Não é só você não, tenha certeza disso. A humanidade toda tem sua limitação. Mas nós temos força, motivação para sairmos disso, para crescermos, para progredirmos, para avançarmos e para sermos vencedores. Paulo vai dizer assim, em Cristo somos mais que vencedores. Portanto, tenha certeza disso, em Cristo você é mais que vencedor. E é nele que você pode tudo, em Deus, em Deus. Vamos rezar hoje. Então ligue para a gente, vamos até 1h da manhã, juntos rezando como comunidade do Senhor. Participe conosco, aproveite para deixar a sua oração, aproveite para falar ao vivo com o Padre, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone para você participar. Também é o telefone para você ficar sócio dessa obra de evangelização, colaborar conosco, final do mês é sempre complicado, né? Colaborar conosco para você ajudar a evangelizarmos cada vez mais, salvarmos vidas, salvarmos almas. Aproveite esse nosso primeiro intervalo, não vai dormir não, aproveite para telefonar, para ficar sócio, para pedir oração, para a gente rezar junto, para abrir o seu coração a Deus nessa madrugada de bênçãos. É o primeiro intervalo que é bem rápido e voltamos já já. Qual é a chave? Qual é o segredo?